Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo celebrando os 10 anos do Grupo Observatório. E no vídeo de hoje eu vou conversar com o Cadu Safner, que trabalhou com a gente por um longo tempo, né? E a gente vai falar sobre uma época em que a gente fez uma expansão no grupo, criamos o nosso espaço, né, de redação para a gente gravar vídeos, que a gente até então éramos todos de home office, né, trabalhávamos de casa. E também nós fizemos um programa na rádio que chamava Observatório E. Então quero dar aqui obrigado para o Cadu, que está aqui comigo hoje. E nós vamos falar um pouquinho de como que foi a sua passagem aqui pelo Grupo Observatório. Você ficou quanto tempo aqui? Primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite, Neuber. Olha, eu fiquei no Grupo Observatório aproximadamente uns quase 4 anos, viu? 3 anos e meio, quase 4 anos. Eu acho que foi, porque quando você entrou a gente ainda não tinha redação, né? Não tínhamos redação. Foi você em 2018. Você fazia mais as coletivas, né? Isso, as reportagens de rua. Aliás, como é que você veio parar aqui mesmo, que eu não lembro? Indicação do Endrigo. Mas você escrevia pra quem? Na época eu era estagiário na Band e na época eu escrevia muito no Twitter, né? Tinha mas aquela coisa, não tinha site. Nenhuma especialização, não tinha formação jornalística ainda, eu era estudante de jornalismo. E daí eu acompanhava o Endrigo e ele me acompanhava nas redes sociais. Ele tinha um blog na época, o Cena Aberta. Sim. Né? E era um blog com muita força na internet. É um dos mais antigos. Um dos mais antigos. É o Cena Aberta. E eu era um seguidor fanático, né? Eu adorava ler sobre TV. E comecei a interagir com ele. Daí quando ele veio pro Grupo Observatório, não sei quando ele veio, mas em 2018 foi quando ele indicou. Ele já lia as minhas postagens. Você veio já escrevendo e fazendo vídeo ou só escrevendo? Não, eu já vim fazendo reportagem de rua. De rua, né? Eu lembro mais dos vídeos que você fazia. Você ia nos eventos, nas coletivas, junto com o Marques, né? Eu lembro que o primeiro evento, o meu primeiro trabalho no Observatório foi pro Power Couple. Foi uma cobertura do Power Couple. Ah, o primeiro que era teve. Final? Era a final do Power Couple. Estava sem um repórter naquele dia. O Endrigo me indicou, a gente alinhou e eu fui. Nunca tinha feito nenhum tipo de reportagem desse estilo, né? Fazia O Povo Fala, umas coisas assim, né? Para as emissoras para qual eu trabalhei. Mas da maneira que foi, de frente, no vídeo, né? Colocando a cara a tapa ali, nunca. Foi a primeira vez. E depois você fez vários, né? Dali por diante, foi da novela que você foi visitar a Cidade Cenográfica. No SBT. Inclusive, eu acho que é um dos vídeos que a gente tem mais visualizações, hoje, né? Teve também a Fazenda, que você foi conhecer a sede da Fazenda. Várias finais de programas, né? E coletivas. Sim. Com o Gugu. Foram várias coletivas, né? Acho que pra mim, as que foram com o Gugu foram as mais marcantes, né? Por tudo que ele representa pra TV. Então, eu com o Marques, né, ele que completava a equipe na época, a gente trabalhava em todas essas coletivas, essas externas juntos, né? E eu lembro que na parada gay, que acontece na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, a gente completou quase 15 trios elétricos, subindo e descendo, enfrentando o público para entrevistar os artistas, né, que estavam se apresentando ali. Você, então, acredita que aprendeu bastante coisa aqui no Grupo Observatório? Que você traz hoje de bagagem para o seu trabalho, que atualmente você está com o Léo Dias, né? Atualmente eu estou com o Léo Dias. Eu costumo dizer, desde sempre, desde os meus primeiros anos no Grupo Observatório, que foi uma faculdade, né? Não foi nenhuma escola. Acho que foi a maior faculdade de jornalismo que eu fiz foi no Observatório da TV, que foi onde eu trabalhei efetivamente ali, né? Produzindo. Porque a gente costuma dizer, assim, que a gente gosta de falar sobre TV, né? A gente gosta de falar sobre TV, mas acho que não é só isso que a gente precisa ter para exercer a profissão, né? No caso em específico sobre essa editoria, eu acho que a gente precisa entender. Então o Observatório da TV me fez ter muito mais conhecimento, correr atrás, saber como que funcionam as ferramentas de apuração, né? Todos esses detalhes que as pessoas acham que é fácil, mas não é. Então essa expansão, esse conhecimento que eu tive, essa bagagem que eu conquistei e eu tenho hoje, que eu aplico no meu atual trabalho com o Léo, tudo é de um aprendizado que eu extraí nesse tempo que eu fiquei no Observatório. E você lembra também quando a gente foi fazer o programa de rádio
lá na Trianon. Você começou logo no primeiro programa ou você entrou depois? Eu fui no primeiro programa, que eu acho que foi com o Dudu Camargo, o entrevistado, né? Nosso convidado. É verdade. Isso, aquilo ali também foi... Vamos fazer rádio? No dia seguinte a gente já tava fazendo. Foi impressionante, né? Uma aventura e tanto. Era assim, né? Tipo, a gente falava, vamos fazer tal coisa, e de repente tava lá fazendo. A gente não sabia fazer assim, né? Não tínhamos experiência e tal, mas a gente tinha vontade, né, de fazer. Exato. E a gente fazia muito bem feito. E não tinha medo de errar também. Não tinha medo. Se errasse, tava bom. A gente tava ali pra aprender também, Exatamente. Né? Mas antes da rádio ainda a gente fez um projeto que a gente gravava de casa, né? Que era no estilo podcast. Ah, verdade. Agora que você falou, eu lembrei. Então, eu até falo aqui que todo mundo hoje faz podcast, né? E essas mesas cast, podcast, Podpah, Flow, tem um monte, né? E lá atrás a gente já fazia algo parecido, né? Mas ninguém ainda fazia, né? E a gente tem esses programas no ar até hoje, tem né? Até hoje. Eram muito bons, era uma equipe bem legal, bem afiada, né? Cada um dentro da sua especialidade. E começou aí. Eu acho que depois desse projeto é que nasceu a ideia do Observatório Whey. É verdade, agora você me lembrou aqui e refrescou minha memória. A gente fazia de casa, cada um na sua, com webcam, né, e microfone. Falava, mesma coisa, né, a gente falava cada um do seu tema ali. Sim. Os acontecimentos do dia, da semana, a gente gravava acho que 2 ou uma vez por semana, né? Verdade, agora que você me lembrou. Aí depois que a gente veio fazer o programa nesse mesmo estilo, mas no rádio, né? Na Rádio Trianon. Exatamente. Que a gente ficou 1 ano fazendo. Foi incrível. A gente começou fazendo, eu acho que era uma vez por semana. Era uma vez, acho que a gente depois fazia, a gente gravava. A fazer todo dia. Não, a gente fazia todo dia, eu acho. Foi todo dia? Era segunda todo dia. Segunda a sexta, eu acho que era todo dia. E aí depois a gente diminuiu os dias, mas aumentou as horas. E não era uma equipe pequena, eram vários apresentadores, claro que tinha um mediador ali, né? Geralmente era eu, mas alternava também. Tinha o Renan também. Tinha o Renan, que era muito bom. E era toda a equipe. A galera... Tinha o Fernando, tinha o Rodrigo. Exato, falando de música, de cinema, séries. E o João ficava lá na coordenação. O João andava muito bem na coordenação, né? E a gente fez 1 ano do programa. Depois a gente encerrou, né? Veio a pandemia, né? Um monte de coisa. A gente encerrou um pouquinho antes da pandemia, mas ficou bem marcante esse projeto dentro do Observatório, porque a gente conseguiu entrevistas, assim, muito marcantes, muito boas. A gente conseguiu falar vamos colocar aí, o Dudu na época, ele era um lançamento do SBT. Era uma aposta, né? Era uma grande aposta do SBT. A gente falou com a Priscila Alcântara, numa época que a Priscila estava em baixa, né? Mas ela estava ali prestes a explodir também, né? Daí teve o filho do Almir Sater, que depois fez Pantanal. A gente falou com o Valcir Carrasco, a gente falou com... Não sei, acho que a gente conseguiu até uma... Nani People. A Nani People, inclusive, estava para estrear na novela do Aguinaldo. Exatamente. Que era... O Sétimo Guardião. O Sétimo Guardião, Ela estava para estrear pela primeira vez, ela fazia uma novela que ela não tinha feito ainda. Foi uma época incrível. O programa era 1 hora de duração, muito entretenimento, que era uma equipe muito afiada, muito por dentro de tudo. Então a gente falava do quente mesmo, do que estava acontecendo ali. E a gente conseguiu conquistar um público interessante ali para a rádio, né? Que era uma rádio que não tinha... Tinha um outro tipo de programa, tinha uma pegada com o público jovem, né? Era voltado para um outro público. Então a gente veio ali meio que na contramão, conseguiu estabilizar ali num horário muito legal, que era no horário do almoço, né? Sim. Das entrevistas que você fez, qual você considera assim que foi a mais marcante para você? Pro Observatório da TV? Que você fez pro Observatório. Olha, outro dia eu estava contabilizando quantas entrevistas eu fiz, né, para o Observatório da TV. Foram aproximadamente 200 entrevistas entre artistas e anônimos e pessoas populares, empresários. Eu gostei muito de uma entrevista que eu fiz com o ator Sérgio Manberti, que é o Dr. Vitor, né, do Castelo Rá-Tim-Bum, alguns meses antes dele falecer, que foi no ano passado, 2022. E foi durante a premiação do APCA, acho que foi o último prêmio que ele ganhou em vida, né? Ele foi homenageado daquela noite e ele me convidou para sentar num banquinho, ele estava num canto, estavam passando ali Fábio Assunção, Tata Werneck, que era uma galera muito bombada naquele ano lá.
E o Sérgio Manberti tava meio que sentadinho ali, a galera ele passando meio que batido, né? Ninguém tava reconhecendo. E eu fui lá e sentei com ele, bati um papo ali sentado com ele. E é um ícone, né? Um Sim. ícone desde da infância. E quando você entrevistou o Christian Chaves? Pra mim, que gosto de latinidades, né? Aquilo ali foi um grande momento. E teve também a menina da novela, Beth, né? Como é que ela chamava mesmo? Elifer Torres, uma atriz mexicana, né? Que ela fez uma nova versão de Betty a Feia. Ela veio pro Brasil, fez vários programas de TV e também foi incrível a entrevista com ela, né? Aquele portunhol, né? Mas tentando desenvolver um portunhol ali. Inclusive a gente falou do Fernando quando ele foi em um outro vídeo, a gente falou do Fernando que quando ele foi entrevistar o Kiko do Chaves. O Kiko do Chaves. Emblemático também. Entrevista muito incrível. Meio que sem saber o espanhol, meio que enrolando ali, desenvolveu muito bem. Nossa, foi uma entrevista muito divertida. E ele fazia umas brincadeiras, né? Ele levava umas plaquinhas. E entrevistas no Teleton também, né? A gente vai para vários eventos, mas o Teleton ele tem um apelo muito forte, assim, né? Sentimental. Então, quando você tá lá, você também sente que você está contribuindo de alguma forma, né, para levar a mensagem do Teleton para os assinantes do Observatório da TV, quem segue o Observatório da TV na internet, né? Então as entrevistas lá foram muito legais. Com esse gosto que você tem pelo assunto latino, novelas, cantores, você criou um site, né? O Estrela Latina, que tá no ar ainda? Ele está passando por uma reformulação nós estamos em agosto, né? Até o final do mês ele volta pro ar, todo reformulado, com uma nova equipe. Mas a ideia do Estrela Latina partiu mesmo dessa vontade que eu desenvolvi dentro do Observatório, que eu já escrevia muito sobre latinidade, principalmente sobre novelas, né, coisas lá de fora. Então eu me especializei, fui estudar, fui a fundo, fui saber como que funciona o mercado lá fora, né, da TV estrangeira. Estudei um pouco sobre música, fui ver muitos filmes, fui estudar séries e hoje Que agora tem muita série, né? Muita série fazendo sucesso, né, ao redor do mundo. E graças ao Observatório que me abriu essa porta, até porque não tinha site que falava de uma maneira mais profissional sobre o assunto, não tinha. E dentro do Observatório eu consegui desenvolver isso. E aí depois você começou a gravar, né? O Olhar Latino, né? Isso. Você trazia um tema. Vários vídeos, um tema diferente. São vídeos que até hoje as pessoas me procuram, mandam um direct no Instagram. Nossa, eu te assistia no Olhar Latino, no Observatório da TV. Fiquei conhecido como menino do Observatório. Uma época todo mundo falava, o repórter do Observatório, sabe? Foi muito tempo fazendo reportagem, muito tempo. E você saía pra fazer, né? Tem isso, porque a gente tem muitas pessoas que passaram, e alguns até continuam, mas que trabalham em casa ou trabalham ali atrás do computador e não aparece, né? Você talvez tenha sido a pessoa que, eu acredito que tenha sido sim a pessoa que mais apareceu no Observatório, como rosto pro Observatório, né? Tipo, fazendo as coletivas, indo nos eventos. Exatamente. Eu lembro que a gente foi no do Shark Tank, lembra? Shark Tank. Os bastidores disso a gente deixa pra lá. Isso foi engraçado também. E eu consegui fazer muito network também, né? Conhecer as pessoas, os empresários, assessores, né? Gente que faz esse mundo da TV acontecer. Eu falo da TV porque eu trabalhei muito mais no Observatório da TV, mas eu fiz algumas coisas no Observatório dos Famosos, no G também. Então eu criei uma agenda muito interessante graças ao Observatório. Hoje em dia eu tô no Léo apurando uma informação lá. Mas você não tá no Observatório? Me perguntam. Você saiu do Observatório da TV? Claro que tive uma recente passagem pelo Observatório. Mas todo mundo me liga diretamente ao Observatório. Todo mundo. Acho que vai demorar um tempinho, né? Para o pessoal desligar. E você hoje tá falando mais de TV ou de famosos lá no Léo? Agora, com o novo site que ele tá lançando, tem editoria de TV. Comecei a escrever um pouco sobre TV, mas é 90% famosos. Que é a especialidade dele, né? O foco dele, isso. Celebridades. Bacana, Cadu. A gente agradece muito por você ter feito parte desses 10 anos do Grupo Observatório. Eu acho que a gente, mais até do que ter trabalhado junto, ter feito muita coisa legal, aprendido muita coisa, a gente se divertia, né? É um trabalho, mas que a gente gosta de fazer, que a gente se diverte, que a gente
dá risada e leva quase que como um lazer, né? Exatamente. O observatório para mim, até hoje, assim, eu sinto que como se fosse minha casa, entendeu? Como se fosse minha casa, me sinto acolhido, tanto por você quanto pela equipe que eu conheci, fiz amigos dentro do observatório que eu levo até hoje, que hoje estão em outros veículos, mas ficou como uma grande marca na minha vida, assim, divisor de águas profissionalmente falando, assim. E espero que no futuro a gente possa novamente trabalhar junto, fazer coisas novas, né? A gente está aí completando 10 anos e estamos com planos de coisas novas, coisas principalmente de vídeo, né? E quem sabe o Cadu volta um dia aí a trabalhar no observatório. Com certeza, desejo muito sucesso para a equipe, para sua equipe, tanto do TV quanto do Famosos, do cinema, que cresça cada vez mais, que continue gerando emprego, que continue estimulando um trabalho extremamente profissional, porque é uma equipe muito ética, que trabalha assim com informações precisas, sabe, com o fundamental, com tudo que o jornalismo demanda, né, hoje em dia. Sim, a gente sempre buscou isso, né? A gente sempre falava e fala que a gente quer sim ter audiência, a gente precisa ter audiência, mas não precisamos subir em cima de ninguém ou fazer coisas erradas para a gente conquistar essa audiência que é tão necessária na internet, né? Mas se for para fazer audiência da maneira errada, a gente prefere não fazer, né? Sempre foi assim e continuará sendo. Esse foi o nosso papo com o Cadu Safner, que trabalhou aqui com a gente por uns 4 anos. E foi muito legal a participação dele aqui, no vídeo, na história do Grupo Observatório. E a gente volta na próxima semana com mais um vídeo celebrando aí os 10 anos do grupo. Até semana que vem. Tchau, Cadu, obrigado.